Próxima atração no canal 25. Logística em Foco. Logística em Foco. Oferecimento MDC4 Publicidade. Estamos iniciando mais um programa Logística em Foco. Nosso convidado de hoje é o Ebenezer Silva, o Ebenezer que é gerente de logística da LG. Ebenezer, obrigado por ter aceito o convite e estar aqui nos ajudando a fazer mais um programa Logística em Foco. Eu que agradeço pelo convite. Para o nosso telespectador conhecer um pouquinho o Ebenezer, conta para nós a tua formação, a tua carreira profissional dentro do segmento logístico. Ebenezer, por favor. Sou formado em administração de empresas, tenho MBA pela FGV em logística empresarial, comecei minha carreira no varejo, né? Praticamente há 12, 13 anos atrás. Toda essa conquista, praticamente toda voltada dentro de logística, foi numa empresa, uma multinacional, voltada ao segmento supermercadista. E aí, o importante disso tudo é que esse supermercadista hoje existe há 15 anos, desses 15, 13 eu participei do crescimento, né, dessa explosão de crescimento que teve em todo o Brasil, teve processo de aquisições e tal. E assim, o que trouxe uma experiência bastante interessante na formação e composição da minha carreira dentro da empresa. Agora, a gente falar em 15 anos de logística, não era nem logística, era transporte rodoviário de carga, né? Praticamente. Na verdade, o passado... primeiro que a quantidade de lojas eram bem poucas comparado a agora, né? Se tinha ali 4 lojas, essas lojas... olhando bem, em geral, praticamente era um operador logístico que fazia a logística dessa rede. E quando ela veio para o Brasil, claro que a estratégia era de crescimento agressivo em pouco tempo. Foi bacana porque naquele momento com 4 lojas se mudou para a logística própria, né? Então ali eu entrei, na verdade a gente começamos do zero, a estratégia de transporte não existia, a área de transporte não tinha, a parte de CDs e tal, a gente teve que praticamente desenhar junto e ali daí para frente começar os testes e pilotos e tal. O grande desafio, como até comentei nos bastidores, do varejo hoje, no passado também, mas hoje está muito mais latente isso por conta da concorrência, como vender e conseguir uma margem sustentável para o negócio, né? Então, se a gente pegar hoje os produtos praticamente todos, commodities, né? Se a gente for no supermercado, praticamente um produto de um supermercado é próximo ao preço do outro e tal. Na hora que você coloca isso para o mercado, não há como aumentar o preço ou não para aumentar a tua margem, né? Então, o grande desafio é como é que eu consigo melhorar minha performance operacional para eu maximizar essa margem. Toda a estratégia logística foi pensada nisso, ela foi desenhada para isso, né? Então, hoje, a logística que existe nessa grande empresa, ela vai de encontro com a estratégia global do modelo de negócio. Agora, como é que você vê esse boom da logística? Porque virou um pouco de moda, né, Ebenezer? Muito se fala de logística e pouco se entende sobre a logística, né? Como é que você vê esse crescimento que a logística vem tendo no Brasil, essa preocupação, principalmente eu vejo do lado da indústria, em buscar aprimoramento logístico para ganhar competitividade nos seus negócios? Como é que você tá vendo esse crescimento que a logística tem? Se por um lado a gente está até um pouco cansado de apontar os problemas que eu segmentei, mas a realidade é que, por outro lado, também gera grandes oportunidades, né? Como é que você vê esse desenvolvimento que a logística vem tendo no Brasil nos últimos anos? Então, tudo isso é em função da nossa economia, né? O Brasil, se a gente voltar 5, 6, 8, 10 anos atrás, ele vinha numa economia com crescimento muito, né, tímido, e aí a gente... com as políticas governamentais que se teve, a gente percebeu um fortalecimento da economia e isso acaba sendo um mercado atraente, né? Para se ter uma ideia, o Brasil agora passa a ser a 6ª economia do mundo, e aí a gente vê crises em outros países, né? E aí o que era o contrário no passado, onde era um país de especulações, passa agora a ser um país de investimento.
Então, nos últimos 10 anos, a gente percebeu o quê? Um avanço significativo de empresas se instalando no Brasil, aproveitando aqui a infraestrutura, que ainda é precária, mas do ponto de vista de mão de obra, ela é boa, ela não é ruim, né? Então, voltado à logística, o que a gente percebe nisso? Primeiro, as empresas se instalam aqui, um país continental, de dimensões enormes, e aí começa a forçar a eficiência hoje do nosso modus operandi, né? A logística tradicionalmente, até um tempo atrás, era muito tida como a parte só de transporte, agora ela começa a ficar muito mais inteligente, porque tem a parte de supply chain, tem a parte, né, de todo o gerenciamento dos estoques, e no Brasil isso é, de certa forma, novo, é muito novo, né? Então, quando a gente vê assim, boom de logística, crescimento de logística e tal, eu atribuo isso a tudo ao crescimento do país, a economia se fortalecendo, atraindo novos investidores, né, as empresas se baseando aqui, o que faz com que toda empresa ela vai precisar da estrutura logística local, né? E aí a gente começa a perceber, primeiro, o crescimento de operadores logísticos, né, aí você vê as demandas por compra, aquisições dentro desse segmento, e eu atribuo, como comentei quase agora, a questão do crescimento do país mesmo. Porque até então se não existia, né, consumo, se não existe consumo, tudo fica muito moroso, né? O crescimento ele fica bastante lento quando a gente compara a outros modelos, outros segmentos, né? A logística praticamente vem acompanhando isso, né? Tá, a tua escola, a gente até conversou um pouquinho antes de iniciar o programa, basicamente foi numa grande rede global de varejo, né? E hoje você está na indústria. Como é que está sendo essa experiência para você, basicamente do outro lado da mesa? Bastante diferente, né? Entre indústria e varejo, parti também por uma experiência em e-commerce. Eu trabalhei em uma das maiores empresas de e-commerce no Brasil. E até queria comentar um pouquinho que e-commerce, de fato, eu poderia até falar que também a bola da vez, né? Falando num termo mais popular. É um segmento que, se a gente comparar ele desde voltar 4 anos atrás, 5 anos, ele cresce em passos de 40% ao ano, né? Essa empresa que eu trabalhei, ela representava quase 60% do mercado de market share. Hoje ela representa 40%, mas o tamanho do bolo aumentou. Então, os 40% que ela representa hoje é muito maior que 60% no passado, né? Então, cresce em passos largos. Isso muito atrelado ao quê? Primeiro, renda do trabalhador, acesso à informação, hoje a popularização da internet, né? Então você tem hoje canais praticamente em todo o Brasil, né? O crescimento boom da internet, isso favorece o mercado eletrônico, né? E aí, fazendo um gancho no mercado eletrônico, a gente vê que tipo de produto de fato está mais demandando desse mercado, né? Não é o arroz, o feijão básico ali, a cesta básica que se vende no mercado eletrônico, e sim produtos de alto valor agregado. Que isso, novamente, força ainda mais a estrutura tradicional que existe hoje no país, que é uma estrutura de logística muito mais voltada a carga pesada, ali a lotação, tem até o fracionado e tal, mas o entrega porta a porta, ele precisa avançar e muito, né? Eu diria que para os próximos 3, 4 anos, eu diria que esse é o grande desafio. Como desenvolver, né, uma estrutura logística hoje capaz de atender essa forte demanda de e-commerce que a gente vem percebendo ao longo dos anos. Essa empresa ela tem dificuldades enormes, né, mas por outro lado também, a dificuldade dela exatamente não é por conta da estratégia da empresa, e sim por conseguir atrelar a sua estratégia de venda com a estrutura logística para atender, né? Então, são poucas empresas hoje, dá para contar nos dedos, as empresas especializadas em atendimento e-commerce no Brasil, né? Parte, posso até comentar com propriedade, partes estão muito mais focadas em, né, determinadas regiões. Ele é especialista em atender determinadas regiões, só que quando a gente pega, poxa, poderia ter uma empresa que me atendesse parte do país, ou, né, uma abrangência maior, não se encontra, ainda há a desenvolver. Ou seja, é um excelente mercado, né, com uma economia que cresce, com uma renda
que cresce também a renda do trabalhador, com acesso à internet sendo popularizado, né? Crédito, né? Então você tem hoje, você pode acessar a internet, comprar um refrigerador, você em qualquer canto do país, né? Comprar uma base aqui de São Paulo, nem se sabe onde que é a base, e ali você parcelar em 10, 15 vezes, sem juros ainda, né? E esse refrigerador vai chegar na sua casa, pode ser no Amazonas, pode ser no Piauí, ou como pode ser em São Paulo, esse produto vai chegar lá. Quer dizer, isso tudo força a estrutura logística pelos bastidores, né? Você falou do e-commerce. Minha filha chegou em casa 2 semanas atrás para comprar uma capinha para o iPad dela, né? Que a amiga dela entrou na internet, num site não sei da onde, do outro lado do mundo, e custa aí, sei lá, 8, 9 dólares, né? Falei, filha, você está certa disso? Ela é da China, né? Tô, pai, a minha amiga comprou e chegou, né? E ela entrou no site, rapaz, não é que ela comprou, e 15 dias depois a capinha estava entrando. Quer dizer, nesse mundo globalizado que a gente tem, quer dizer, não há mais barreira de você comprar e vender para lugar nenhum do mundo, né? E nem volume, né? Que nós compramos uma capinha do iPad com R$8, né? 8 dólares, né? E a logística que promoveu a efetivação dessa compra e chegou dentro da expectativa. Isso demonstra que a logística é o grande pilar, o grande alicerce hoje que nós temos para manter esse mundo globalizado, né, Benedito? Sim, sim. Agora tem os desafios Brasil, né? Eu pessoalmente eu tive no Piauí, né? Para acompanhar de perto como é que seria a distribuição naquela região, né? Então, o que a gente percebe hoje, principalmente no ramo de e-commerce, você tem a segmentação, né? Então sai daqui de São Paulo caminhões fechados, vão para hub de lá, né? Vai pulverizando, tá a última milha, onde você começa a entender o quanto que a gente precisa avançar ainda. Seja em rastreabilidade, né? Porque, né, se você de repente tem um produto que ele já está atrelado à venda de e-commerce, eu acho que a parte mais importante nesse processo aí é o cliente ter ideia de quais são os passos, né? Eu costumo dizer que quando a pessoa compra na internet, parece que ele fica contando um reloginho lá, né? Opa, agora vai ser como é que tá e tal. Quer dizer, quanto maior a visibilidade, né, a empresa que expõe os produtos em e-commerce, ela dá isso para o cliente, mais fácil se torna a relação e, por outro lado também, mais transparente se torna, né, os processos internos e tal. Então, assim, no Piauí eu percebi um ponto bastante importante e aí, de novo, né, a gente está falando aqui em cases Brasil, né? Talvez se a gente olhar para uma economia como a americana, tá, uma estrutura logística americana totalmente diferente e tal, mas o Brasil, você vai em Piauí, chega de lá, a última milha tem que colocar num caminhão, tem produto, né, que você vai ter que colocar a canoa em cima do caminhão para chegar lá, o cara vai ter que passar aquilo de rio e tal, então, toda uma logística que vai ficando cada vez mais complexa, né? Que ela é totalmente diferente do modus operandi que a gente tem hoje aqui nos eixos Rio-São Paulo, né? Mandando carga de um lado para o outro e tal. Agora, pode até se falar, poxa, legal, tem a parte que você comentou lá no interior, né? Nos extremos do país, como é que a gente atende? Por exemplo, logo no lançamento do iPad 2, aqui no Brasil, teve uma demanda crescente do norte, né? As pessoas comprando e tal. E assim, a expectativa de quem compra um equipamento desse é para entregar no outro dia, né? E como administrar isso? Como chegar com esse produto no tempo que o cliente ele espera, a expectativa dele? É o grande desafio. Só que quando a gente vê também nas grandes capitais, também tem grandes desafios também para o e-commerce, né? O e-commerce já não vende mais CDs, DVDs, né, pendrive. O e-commerce está vendendo refrigeradores, side by side, vendendo TVs, está vendendo produtos, sofás, né? Então, no final do dia, são produtos que requerem um atendimento, primeiro, de como é que eu coloco esse produto em determinados locais no tempo correto e num custo acessível também, porque se o preço for muito alto de frete, inviabiliza o negócio, né? Esses são os grandes desafios que eu vejo no segmento e-commerce para esse ano e para os próximos, pelo menos para os próximos 5 anos. Tá bom, Ebenezer. Eu vou pedir a tua licença por um rápido intervalo. Na volta nós retomamos o assunto com o Ebenezer Silva, que é o gerente de logística da LG. Nós voltamos no instante.